Você já parou para pensar por que algumas pessoas tentam e nunca saem do lugar? E outras, mesmo começando do zero, parecem ativar algo invisível, e tudo muda? E se eu te dissesse que existe um código escondido dentro da sua mente? Um padrão silencioso que controla suas decisões, seus resultados e seu destino? A maioria das pessoas nunca percebe isso, e vive no automático a vida inteira. Mas hoje, você vai enxergar o que quase ninguém vê. E depois disso, não tem como voltar atrás. Existe um motivo pelo qual você se sabota, mesmo querendo vencer. Não é falta de força, não é falta de oportunidade, é programação mental. Seu subconsciente foi treinado por anos, sem você perceber. Cada medo, cada dúvida, cada crença limitante, foi instalada aí dentro. E o mais perigoso? Você acha que isso é normal, mas não é. Isso é controle invisível. E hoje, você começa a quebrar isso. Napoleão Hill já dizia que a mente é o maior ativo do ser humano, mas ele também deixou pistas de algo mais profundo, quase oculto. Um método que não é ensinado nas escolas, nem na maioria dos livros. Um método que separa quem sonha, de quem realiza. E esse método começa em um lugar que você ignora todos os dias. Dentro da sua própria mente. E principalmente, no seu subconsciente. Seu subconsciente não discute com você. Ele não questiona, ele apenas aceita. Tudo que você repete, ele transforma, mesmo que seja mentira, ele aceita como real. Por isso tanta gente vive presa em padrões de fracasso. Porque sem perceber, elas afirmam isso todos os dias, e reforçam a própria limitação. Agora deixa eu te perguntar algo direto. O que você tem repetido para si mesmo ultimamente? Eu não consigo? Isso não é para mim? Eu vou dar Eu nasci para mais? Porque isso muda tudo, absolutamente tudo. Seu subconsciente está ouvindo, o tempo todo, e ele está criando sua realidade com base nisso. A Bíblia já dizia, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso não é apenas espiritual, isso é psicológico. É neurociência aplicada antes mesmo da ciência existir. Seu cérebro cria caminhos baseados em pensamentos viram hábitos, hábitos viram destino. E quem não é controlado por isso. Simples assim. Os estoicos já entendiam isso há milhares de anos. Você não controla o mundo, mas controla a sua mente. E quem te domina a própria vida. Mas aqui está o problema, ninguém te ensinou como fazer isso. Você foi jogado no mundo, sem manual, sem entender que sua mente pode ser sua prisão, ou sua maior arma. Existe um método oculto, e ele não é mágico. Ele é simples, mas exige consciência. E a maioria das pessoas falha exatamente aí. Porque vivem distraídas, vivendo no piloto automático, reagindo à vida, ao invés de criar a vida. Mas você não está aqui por acaso. Tem algo dentro de você pedindo mudança. Você chegou até aqui, não foi coincidência. Alguma parte sua já sabe que pode mais. Mas precisa de direção, precisa de clareza. E é isso que você vai receber agora. Só que antes de continuar, eu quero te pedir algo simples. Se isso já está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu estou despertando. Comenta isso agora, sem pensar muito. Porque quando você escreve, você ativa. E compromisso gera transformação. Não é só assistir, é participar. Esse vídeo não é entretenimento, é ativação mental. E quem entende isso, sai na frente. Então comenta, eu estou despertando. Respira fundo, porque agora começa a virada. O que você vai ouvir agora, pode mudar sua forma de pensar para sempre. Mas só funciona se você estiver presente, sem distração, sem dúvida, sem resistência. Abre sua mente, porque o próximo passo é o mais importante. O método começa agora. E poucos estão realmente preparados para isso. Agora presta atenção, porque isso aqui separa quem só assiste, de quem transforma a própria vida. O método oculto não é sobre motivação, é sobre reprogramação. E ele funciona através de 3 pilares fundamentais. Se você aplicar isso com disciplina, sua mente começa a mudar rápido. Mas se ignorar, nada acontece. Simples assim. Então fica comigo até o final. O primeiro pilar é autossugestão consciente. Esse é o princípio mais poderoso ensinado por Napoleão Hill, mas quase ninguém aplica do jeito certo.
Não é repetir frase vazia, é repetir com emoção e intenção. O seu subconsciente responde ao que é sentido, não ao que é dito. Se não tem emoção, não tem impacto. E sem impacto, não há mudança. Agora pensa comigo. Se você repetir todos os dias que está cansado, o que acontece? Seu corpo responde, sua mente confirma, sua energia cai. Mas se você começa a afirmar com força, eu sou capaz, e sente isso de verdade, algo começa a mudar. Pode parecer pequeno, mas não é. É assim que o cérebro começa a se reorganizar. Exemplo prático, simples e direto. Todo dia ao acordar, você vai falar em voz alta: eu sou disciplinado, eu sou forte, eu controlo minha mente. Mas não fala de qualquer jeito. Fala olhando para frente, com postura, com presença. Mesmo que no começo pareça estranho, porque é aí que começa a quebra do padrão antigo. O segundo pilar é controle do pensamento. Aqui entra a filosofia estoica. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. E isso muda absolutamente tudo, porque a maioria das pessoas perde energia reagindo errado. Se irrita fácil, desiste rápido, se compara demais. E isso destrói a mente aos poucos. Agora observa isso no seu dia. Quando algo dá errado, qual é a sua reação automática? Reclamar? Se culpar? Desanimar? Ou respirar, analisar e manter o controle? Isso é treino mental. E quem treina, evolui. Quem não treina, repete os mesmos erros. Exemplo prático. Aconteceu algo ruim? Antes de reagir, para. Respira fundo e pergunta: isso está no meu controle? Se não estiver, solta. Se estiver, age com inteligência. Simples, mas poderoso. Isso fortalece sua mente todos os dias. O terceiro pilar é renovação da mente. Esse princípio vem diretamente da Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa uma coisa clara: se você continuar pensando igual, vai viver igual. Mudança externa começa dentro. Sempre. Seu ambiente influencia sua mente, mais do que você imagina. O que você assiste, o que você escuta, com quem você anda, tudo isso alimenta seu subconsciente, e depois você se pergunta por que está travado. Não é azar, é influência, e isso precisa ser filtrado. Exemplo prático: troca 10 minutos de conteúdo negativo por 10 minutos de algo que te fortalece. Pode ser leitura, reflexão, silêncio. Isso já começa a limpar sua mente, e aos poucos, você percebe mudança. Pequena no começo, gigante no longo prazo. Agora junta tudo. Autossugestão, controle, renovação. Esse é o código. Simples de entender, difícil de ignorar depois que você percebe. Porque agora você sabe. E quem sabe, tem responsabilidade. Ou muda, ou continua preso. Se isso está fazendo sentido para você, comenta agora. Eu controlo minha mente. Comenta sem pensar muito. Isso reforça o que você está aprendendo. E transforma conhecimento, e quem se compromete, muda. E fica comigo, porque na próxima parte você vai entender por que, mesmo sabendo tudo isso, muita gente ainda não consegue mudar. Existe um bloqueio invisível que trava a maioria das pessoas. E quando você entender isso, sua visão nunca mais será a mesma. Agora vem a verdade que pouca gente tem coragem de aceitar. Não é que você não saiba o que fazer. É que existe algo dentro de você resistindo à mudança. Um padrão silencioso, automático, invisível, que te puxa de volta sempre que você tenta evoluir. Enquanto você não entender isso, vai continuar andando, e esse bloqueio tem um nome: zona de identidade. É a imagem que você criou de si mesmo ao longo dos anos. Eu sou assim. Isso não é para mim. Eu nunca consigo. Frases simples, mas extremamente perigosas, porque seu cérebro faz de tudo para manter essa identidade. Ela te limite, mesmo que te destrua. Ele prefere o conhecido do que o novo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você começou algo e no meio do caminho, perdeu força? Não foi preguiça, foi conflito interno. Uma parte sua queria mudar, e outra parte queria permanecer igual.
E na maioria das vezes, a parte antiga vence. Isso acontece porque o subconsciente busca segurança, não sucesso. Ele quer te manter vivo, não necessariamente evoluindo. Por isso ele cria medo, dúvida, procrastinação. Não para te destruir, mas para te proteger do desconhecido. Só que essa proteção vira prisão. E a maioria nem percebe isso. Vive achando que o problema é falta de disciplina, mas não é disciplina, é identidade. Se você acredita que não é capaz, você vai agir como alguém que não é capaz, mesmo tendo potencial, mesmo tendo oportunidade, porque suas ações sempre seguem suas crenças. E suas crenças foram instaladas, não escolhidas. Agora você entende o tamanho disso? A Napoleão Hill falava sobre isso de forma indireta. Ele dizia que você precisa se ver como a pessoa que deseja se tornar, antes mesmo de se tornar. Isso não é ilusão, é construção mental. É antecipar a identidade, antes da realidade chegar. E isso muda completamente seu comportamento. Por que você começa a agir diferente? Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem você acredita que é hoje? E mais importante, quem você está provando ser todos os dias? Porque não é sobre o que você fala. É sobre o que você repete e isso revela sua verdadeira programação. Não tem como esconder da sua própria mente. Exemplo prático, forte e real. Se você diz que quer mudar, mas continua com os mesmos hábitos, seu cérebro entende uma coisa, nada mudou. E reforça o padrão antigo. Agora, quando você age diferente, mesmo sem vontade, você quebra o ciclo e cria um novo padrão. É desconfortável, mas necessário. É aqui que a maioria desiste. Porque mudar identidade dói. Você começa a se sentir estranho, deslocado, como se não fosse mais quem era. Mas também ainda não fosse quem quer ser. Esse é o ponto crítico. E quem passa por isso, evolui. Então grava isso na sua mente. Desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Se está fácil demais, você não está mudando. Se está difícil, você está no caminho certo. E é aqui que você precisa insistir, mesmo sem motivação, mesmo sem resultado imediato. Se isso está abrindo sua mente, comenta agora. Eu não sou mais o mesmo. Comenta isso com consciência, porque essa frase marca uma virada. É você assumindo uma nova identidade, não para mim, mas para você mesmo. E isso tem poder. E na próxima parte, eu vou te mostrar como acelerar esse processo, como reprogramar sua mente de forma mais rápida, usando repetição estratégica e emoção intensa. É aqui que o método começa a agir de verdade, e poucas pessoas aplicam isso corretamente, mas você vai aplicar. Agora você já entendeu o problema, já viu o bloqueio, já percebeu o padrão, mas agora vem a pergunta mais importante: como mudar isso de forma rápida e real? Sem enrolação, sem teoria vazia. A resposta está em uma palavra: intensidade. É isso que acelera a reprogramação. A sua mente não muda só com repetição. Ela muda com repetição mais emoção intensa. É isso que cria impacto no subconsciente. E impacto gera transformação. Pensamento fraco gera resultado fraco. Pensamento carregado de emoção muda tudo. E é aqui que quase todo mundo erra. Napoleão Hill já falava sobre isso. Ele chamava isso de fé aplicada. Não é acreditar por acreditar. É sentir como se já fosse real. É entrar no estado emocional da conquista, antes dela acontecer. E sustentar isso diariamente. Agora presta atenção nessa técnica. Simples, mas extremamente poderosa. Você vai usar visualização emocional guiada. Todos os dias, por 5 minutos. De preferência logo ao acordar. Ou antes de dormir, porque nesses momentos, sua mente está mais receptiva. Fecha os olhos e constrói uma cena. Mas não qualquer cena, uma cena real para você. Você conquistando o que deseja. Você vivendo a vida que quer. Detalhes importam: som, ambiente, sensação. Quanto mais real, mais impacto. E mais rápido o cérebro aceita isso como verdade. Agora vem o ponto-chave. Você precisa sentir isso. Alegria, confiança, certeza, como se já estivesse acontecendo agora. Não é imaginar de forma fria. É viver mentalmente aquilo. Esse é o código. A neurociência explica isso de forma clara. Seu cérebro não diferencia totalmente o real do imaginado.
Se a emoção for forte, ele registra como experiência e começa a criar caminhos neurais baseados nisso. Ou seja, você começa a mudar por dentro, antes mesmo de ver resultado fora. Isso é reprogramação real, mas existe um detalhe que acelera ainda mais. Repetição com consistência. Não adianta fazer um dia e parar. Sua mente aprende porque o padrão vem de repetição diária. Mesmo quando você não estiver motivado, principalmente nesses dias, agora junta isso com autossugestão. E você cria um efeito muito mais forte. Visualiza, sente e afirma em voz alta: eu já sou essa pessoa. Minha mente está mudando agora. Eu tenho controle sobre minha vida. Isso reforça o comando. Exemplo prático completo. Acordou, levantou, postura firme. Afirmação em voz alta por 2 minutos. Depois, 5 minutos de visualização intensa. Sem celular, sem distração. Só você e sua mente. Esse é o treino. No começo, sua mente vai resistir, vai parecer estranho, até inútil, mas isso é o padrão antigo tentando sobreviver. Se você insistir, ele quebra. E quando quebra, algo muda dentro de você. E você começa a perceber. Na forma de pensar, reagir. Agora deixa eu te falar algo direto. Isso não é teoria. Isso é prática aplicada por pessoas que mudaram de vida. Mas a maioria nunca testa de verdade. Só consome conteúdo e continua igual. Não seja essa pessoa. Aplique. Se você está pronto para levar isso a sério, comenta agora. Minha mente está sendo reprogramada. Comenta com intenção, como um compromisso real. Isso reforça o processo e te coloca à frente da maioria, que só assiste e esquece. E se prepara, porque na próxima parte, você vai entender como manter isso no longo prazo. Sem voltar ao padrão antigo. Sem recaídas mentais. É aqui que se constrói uma mente forte de verdade, e você precisa disso. Agora você já sabe como ativar sua mente. Mas existe um erro que destrói tudo: parar no meio do caminho. A maioria começa motivada e some depois de alguns dias. E não é porque não funciona, é porque não sustentam o processo. E sem consistência, não existe transformação. Existe só empolgação passageira. A verdade é simples, mas dura. Sua mente foi programada por anos. Você não vai mudar isso em 2 dias, mas pode começar a mudar hoje. E acelerar esse processo com disciplina. Não disciplina perfeita, mas disciplina constante. Disciplina não é fazer quando você quer. É fazer principalmente quando você não quer. É nesses dias que o cérebro aprende de verdade, porque você está quebrando o padrão antigo e criando um novo comportamento. É desconfortável, sim. Mas é exatamente esse desconforto que te fortalece. Napoleão Hill já dizia que persistência é o teste final. Muita gente tem desejo, pouca gente tem continuidade, e é isso que separa quem sonha de quem realiza. Persistir não é insistir sem direção. É repetir o que funciona, mesmo sem resultado imediato. É confiar no processo, antes da recompensa. E isso exige maturidade mental. Agora presta atenção nisso. Recaídas vão acontecer. Você vai ter dias ruins, pensamentos negativos, momentos de dúvida, de cansaço. Isso não significa que você falhou, significa que você está no processo. E o segredo não é evitar a queda. É voltar rápido. Quanto tempo você demora para voltar ao foco? Horas? Dias? Semanas? Isso define sua velocidade de crescimento. Pessoas fortes mentalmente não são perfeitas, elas apenas retornam mais rápido. Elas não negociam com a própria mente. Elas retomam o controle. Exemplo prático, direto. Teve um dia ruim? Perdeu o ritmo? No dia seguinte, volta imediatamente. Sem culpa, sem drama, sem desculpa. Você não precisa estar perfeito. Você precisa estar... Isso muda tudo. Agora vamos falar de blindagem mental. Você precisa proteger sua mente do ambiente, das influências, das distrações, porque tudo ao seu redor está tentando programar você. Redes sociais, notícias, pessoas negativas. Se você não filtrar isso, vai perder o controle da sua mente de novo.
A Bíblia fala sobre vigiar a mente. Guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é só espiritual, é estratégico. Se você deixa qualquer coisa entrar, qualquer coisa vai sair. E isso define e suas ações definem sua vida. Então começa a observar. O que você consome todos os dias? Isso te fortalece ou te enfraquece? Isso te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Seja honesto com você. Porque mudança exige verdade. Sem isso, nada muda. Crie um ambiente mínimo de crescimento, mesmo que seja simples. 10 minutos por dia já fazem diferença. Mas precisa ser consistente. Pequenas ações repetidas criam grandes resultados. E isso não é frase bonita. É lei. Agora eu quero um compromisso seu. Se você realmente quer mudar, comenta. Eu não vou parar. Comenta com decisão, porque essa frase define quem você está se tornando. Não alguém que tenta, mas alguém que continua. E se prepara, porque na próxima parte, a gente vai fechar esse processo com uma visão mais profunda, quase espiritual. Você vai entender o propósito disso tudo e como usar sua mente a favor da sua missão. Esse é o fechamento, e pode ser o ponto de virada da sua vida. Agora deixa tudo em silêncio e pensa na sua vida com total sinceridade. Você está vivendo o que realmente quer? Ou só aceitando o que apareceu? Quantas vezes você sentiu que nasceu para algo maior, mas acabou voltando para o mesmo padrão? Isso não é coincidência, é programação. Mas agora você sabe. Você viu o que a maioria nunca enxerga. Entendeu que sua mente não é só um pensamento. É um sistema que pode ser treinado ou te aprisionar. E a partir de hoje, você tem escolha. Continuar no automático ou assumir o controle. Napoleão Hill defendia que tudo começa com um pensamento dominante. A Bíblia reforça que a mente pode ser renovada. E os estoicos mostram que o controle interno é poder. Tudo aponta para a mesma direção. O problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de consciência. E agora, você tem. Mas consciência sem ação não muda nada. Você pode sair desse vídeo inspirado e amanhã voltar ao mesmo padrão. Ou pode usar isso como ponto de virada. Uma decisão interna, silenciosa, mas extremamente poderosa, que muda tudo. Não é sobre fazer perfeito, é sobre fazer consistente. É sobre escolher todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não tem resultado ainda. Porque é assim que a mente muda. De dentro para fora. Você não precisa esperar o momento ideal. Você não precisa de permissão. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar e continuar. Porque o poder que você procura nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Agora olha para tudo que você ouviu aqui. Autossugestão, controle, renovação, reprogramação, disciplina, identidade. Isso não é só conteúdo. Isso é um novo jeito de viver. E poucas pessoas vão levar isso a sério, mas você pode ser uma delas. Então grava isso, profundamente. Sua mente cria sua realidade. Você muda sua mente. Você muda sua vida. Não existe atalho, mas existe caminho. E esse caminho começa dentro de você. Agora, esse vídeo falou com você de verdade. Eu quero que você faça algo agora. Comenta aqui embaixo. Eu assumo o controle da minha mente. Mas comenta com intenção. Como um compromisso real. Como uma decisão. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, você começa a se tornar. Isso não é só comentário. E posicionamento muda destino. E se você chegou até aqui, não guarda isso só para você. Existe alguém agora, preso nos próprios pensamentos, precisando ouvir exatamente isso. Compartilha esse vídeo, porque às vezes, uma mensagem muda uma vida inteira. Agora o mais importante, não deixa isso morrer aqui. Aplica hoje. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito. Mas começa, porque daqui a um tempo, você vai agradecer por não ter desistido. E quando alguém perguntar o que mudou, você vai responder com convicção. Eu mudei minha mente. E minha vida seguiu o mesmo caminho.